neste momento, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobe ao altar aqui na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o beijo reverente ao altar, e neste momento teremos então a incensação do altar, um rito tradicional da nossa liturgia, usando-se um incenso, uma resina preparada especialmente para celebrações litúrgicas, que tem um sentido muito bonito da oração. Assim como a fumaça sobe aos céus, é a nossa oração, são as nossas preces que chegam até Deus. Então é o clamor de toda a Igreja Universal que sobe a Deus neste momento, porque onde está Pedro, onde está o sucessor de Pedro, ali está a Igreja. E também a incensação à imagem de Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, Mãe da Igreja, Mãe das vocações. Que seja esta nossa celebração, você que nos acompanha pelas muitas plataformas da Rádio Vaticano, também agradável a Deus neste momento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle. E neste momento, então, iniciando o ato penitencial, irmãos e irmãs, a alegria pascal é mais intensa hoje pela ordenação sacerdotal destes filhos caríssimos, que o Espírito de Santidade que será derramado sobre eles os conforme a Cristo, pastor, sacerdote e mestre, para o serviço da Igreja que está em Roma. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Signore, la tua misericordia. Perdonaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E agora o canto do Kyrie.
Agora glorifiquemos o Senhor com o canto do Glória. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, ore voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, per magnam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostra. Qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Oremos. Signore Dio nostro, Senhor nosso Deus, para governar o povo que vos pertence, instituístes o ministério dos sacerdotes. Concedei a esses diáconos da vossa igreja, que hoje escolhestes para o munus do presbiterado, a graça de sempre vos servir segundo a vossa vontade, e por seu ministério e sua vida, promover a vossa glória em Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Após a oração da coleta, entremos agora na liturgia da palavra. As leituras serão proclamadas em italiano. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Mas de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram, estando todos reunidos, disse-lhes: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos constituiu bispos para pastorear a Igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com intento de arrebatarem a posse os discípulos. Vigiai. Lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, eu vos encomendo a Deus e a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. A essas palavras, ele se pôs de joelhos a orar. O salmo responsorial, o salmo 109, será cantado. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per a te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Agora a segunda leitura, extraída na carta de São Paulo aos Coríntios. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede. O amor de Cristo nos constrange, considerando que esse, um só, morreu por todos, logo todos morreram.
Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Por isso, nós daqui em diante a ninguém conhecemos de um modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Livro Evangeliário do Altar para conduzi-lo ao ambão, à mesa da palavra, onde o Evangelho será proclamado. E o Evangelho que nós ouviremos é de São João, no capítulo 17, alguns versículos deste capítulo. Eu os enviei ao mundo, também eles sejam santificados pela verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Evangelho segundo São João, e neste momento a incensação do Evangeliário, mais uma vez recordando o nosso compromisso de fazer com que a palavra proclamada chegue a todas as gentes, a todos os povos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus
e os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Parola del Signore. Depois de proclamado, então, o Evangelho, terá então início o rito da ordenação dos presbíteros. Todos permanecem em pé. Então serão apresentados os candidatos, a eleição dos candidatos. O diácono irá chamar os ordenandos. Si presentino coloro che devono essere ordinati. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Eccomi. Gabriele Di Meno di Vucchianico. Eccomi. Francesco Melone. Eccomi. Cody Gerard Merfarlen. Eccomi. Pietro Hong-Hugh Gwen. Eccomi. Federico Pelosio. Eccomi. Marco Petrollo. Eccomi. Matteo Renzi. Eccomi. Giuseppe Terranova. Eccomi. Simone Troilo. Eccomi. Enrico Maria Trusiani. Eccomi. Foram chamados um a um. Beatissimo Padre. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros esses nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do presbiterato. E todos dizem, graças a Deus. Depois dessa primeira parte, então, do rito da ordenação, segue agora a homilia do Santo Padre, Papa Leão XIV. Cari fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, hoje é um dia de grande alegria para a Igreja e para cada um de vocês.
ordenando os presbíteros, juntamente com seus familiares, amigos e companheiros de caminhada durante os anos da formação. Como o rito de ordenação ressalta em várias passagens, é fundamental a relação entre o que hoje celebramos e o povo de Deus. A profundidade, a amplitude e até mesmo a duração da alegria divina que agora compartilhamos são diretamente proporcionais aos laços que existem e crescerão entre vocês ordenandos e o povo de onde vocês provêm, do qual vocês continuam sendo parte e para o qual são enviados. Detenho-me neste aspecto, tendo sempre em mente que a identidade do sacerdote depende da união com Cristo, sumo e eterno sacerdote. Somos povo de Deus. O Concílio Vaticano II tornou esta consciência mais viva, quase antecipando um tempo em que a pertença se tornaria mais fraca e o sentido de Deus mais rarefeito. Vocês são testemunhas do fato de que Deus não se cansou de reunir seus filhos, mesmo que diferentes, e de formá-los em uma dinâmica unidade. Não se trata de uma ação impetuosa, mas daquela brisa leve que deu esperança ao profeta Elias na hora do desânimo. A alegria de Deus não é barulhenta, mas realmente muda a história e nos aproxima uns dos outros. É ícone deste fato o mistério da visitação que a Igreja contempla no último dia de maio. Do encontro entre a Virgem Maria e sua prima Isabel, vemos brotar o Magnificat, o canto de um povo visitado pela graça. As leituras recém-proclamadas nos ajudam a interpretar o que também está acontecendo entre nós. Jesus, antes de tudo, no Evangelho, não nos aparece oprimido pela morte iminente, nem pela desilusão pelos laços rompidos ou inacabados. O Espírito Santo, ao contrário, intensifica esses laços ameaçados. Na oração, eles se tornam mais fortes que a morte. Em vez de pensar em seu próprio destino pessoal, Jesus coloca nas mãos do Pai os laços que construiu aqui na terra. Nós somos parte disto. O Evangelho, de fato, chegou até nós por meio de laços que o mundo pode desgastar, mas não destruir. Caros ordenandos, imaginem-se então vós mesmos no estilo de Jesus. Ser de Deus, servos de Deus, povo de Deus, nos liga à terra, não a um mundo ideal, mas àquele real, como Jesus. São pessoas de carne e osso, aquelas que o Pai coloca em vosso caminho. Consagrem-se a elas, sem se separarem, sem se isolarem, sem fazer do dom recebido uma espécie de privilégio. Papa Francisco nos alertou tantas vezes contra isso, porque a autorreferencialidade apaga o fogo da missão. A Igreja é constitutivamente aberta, como abertas são a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês farão suas as palavras dele em cada Eucaristia. É para vocês e para todos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele se voltou para nós, saiu de si mesmo. O Filho se tornou a exegese disto, a história viva, e nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus,
Não busquem, não busquemos outro poder. Que o gesto da imposição das mãos com o qual Jesus acolhia as crianças e curava os doentes, renove em vocês a força libertadora do seu mistério messiânico. Nos Atos dos Apóstolos, aquele gesto que em breve repetiremos é a transmissão do Espírito Criador. Assim, o reino de Deus coloca agora em comunhão as vossas liberdades pessoais, dispostas a sair de si mesmas, inserindo a vossa inteligência e a vossa força juvenil na missão jubilar que Jesus transmitiu à sua igreja. Na sua saudação aos anciãos da comunidade de Éfeso, da qual ouvimos alguns fragmentos na primeira leitura, Paulo transmite-lhes o segredo de toda a missão. O Espírito Santo vos constituiu custódios, não mestres, mas guardiões. A missão é de Jesus. Ele ressuscitou, portanto, está vivo e nos precede. Nenhum de nós é chamado a substituí-lo. O dia da ascensão nos educa sobre a sua presença invisível. Ele confia em nós, nos abre espaço, chegou a dizer: convém a vós que eu vá. Também nós, bispos, queridos ordenantes, ao envolver-vos na missão hoje, damos espaço a vós. E vós dais espaço aos fiéis e a toda criatura, a quem o ressuscitado está próximo e em quem gosta de nos visitar e surpreender. O povo de Deus é mais numeroso do que vemos. Não definamos os limites. De São Paulo, daquele seu comovente discurso de despedida, gostaria de sublinhar uma segunda palavra. De fato, ela precede todas as outras. Ele pode dizer: vós sabeis como me comportei convosco todo este tempo. La trasparenza della vita. Vite conosciute. Guardemos esta expressão gravada no nosso coração e na nossa mente. Vós sabeis como me comporteis. A transparência da vida. Vidas conhecidas, vidas legíveis, vidas credíveis. Estamos no meio do povo de Deus para podermos estar diante dele com um testemunho credível. Juntos, então, reconstruiremos a credibilidade de uma igreja ferida, enviada a uma humanidade ferida, dentro de uma criação ferida. Não importa ser perfeita, mas é necessário ser credível. Jesus ressuscitado mostra-nos as suas feridas e, mesmo sendo sinal de rejeição da humanidade, perdoa-nos e envia-nos. Não o esqueçamos. Ele sopra também hoje sobre nós e torna-nos ministros da esperança. Nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano. Tudo que aos nossos olhos se apresenta quebrado e perdido, nos aparece agora como sinal de reconciliação. De fato, o amor de Cristo nos possui, queridos irmãos e irmãs. É uma posse que liberta e não permite, e nos permite não possuir ninguém. Libertar, não possuir. Pertencemos a Deus. Não há riqueza maior para apreciar e partilhar. É a única riqueza que partilhada se multiplica. Juntos queremos levar aquilo que Deus tanto amou, a ponto de entregar o seu Filho único. Assim, a vida oferecida por esses irmãos, que em breve serão ordenados sacerdotes, é repleta de significado.
Agradecemos a eles e agradecemos a Deus que os chamou para servir um povo inteiramente sacerdotal. Juntos, de fato, unimos o céu e a terra. Em Maria, Mãe da Igreja, resplandece esse sacerdócio comum, que exalta os humildes, une as gerações e nos faz chamar-nos bem-aventurados. Que ela, Nossa Senhora da Confiança e Mãe da Esperança, interceda por nós. Essas então as palavras do Papa Leão XIV, dirigida especialmente àqueles que dentro de poucos instantes serão então ordenados. E como o rito da ordenação ressalta em várias passagens, então é fundamental a relação entre o que hoje celebramos e o povo de Deus. Agora teremos o propósito dos eleitos. Os eleitos se levantam, permanecem então de pé diante do bispo de Roma, que interroga todos juntos. Estão todos os 11 candidatos, então, em pé diante do bispo de Roma. Caros filhos, antes de ingressares na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo? Os eleitos respondem: quero. Quereis, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacrifício eucarístico, para o louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Sì, lo voglio. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos no dever de oração? Sì, lo voglio. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Quero com a graça de Deus, respondem os eleitos. Fazem reverência e agora cada um dos eleitos se aproxima então do bispo de Roma, ajoelha-se e põe as mãos postas entre as mãos do bispo de Roma, que interrogará a cada um. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Prometes respeito e obediência ao teu bispo? Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento.
Agora a mesma pergunta que será repetida a cada um dos. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Sì, lo prometto. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Sì, lo prometto. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Esse candidato, que é filho de pais vietnamitas, o Pietro Hong Ye Nguyen. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Sì, lo prometto. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Sì, lo prometto. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Sì, lo prometto. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza sua graça sobre estes seus servos, que Ele escolheu para o cargo de presbítero. E agora os eleitos se prostram e canta-se então a ladainha, a qual todos respondem. Nesse momento então da ladainha, toda a Assembleia de Deus pede a graça de Deus e a intercessão dos santos então para os candidatos.
Domnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines, in sancta religione conservare digneris. Et rogamus audinos, utos electos benedicere digneris. Et rogamus audinos, utos electos benedicere et sanctificare digneris. Et rogamus audinos, utos electos benedicere et sanctificare et consecrare digneris. Et rogamus audinos, ut cultis populis pacem et veram concordiam donare digneris. Et rogamus audinos, ut omnibus in tribulatione versantibus misericordiam tuam largiri digneris. Et rogamus audinos, ut nos ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris. Et rogamus audinos, Iesu Filii Dei vivi. Et rogamus audinos, Christe audinos, Christe audinos, Christe audinos, Christe audinos. Ascolto, Padre, la Ouvi-nos, nostra Senhor, preghiera, nosso Deus, e fondi e la derramai benedizione sobre esses dello vossos Spirito servos Santo e la a potenza bênção della do grazia Espírito Santo e a sacerdotale força su da questi graça tuoi figli. sacerdotal, a Noi fim vi de que presentiamo acompanheis a te, com a Dio riqueza di de vossos misericordia, dons perché os siano que apresentamos à consacrati vossa e ricevano solicitude para inesauribile serem ricchezza del tuo consagrados. dono. Por Per Cristo Cristo nosso nostro Senhor. Amém. Recordamos que no rito da ordenação, a ladainha substitui então a oração universal ou a prece dos fiéis. E agora, dentro do rito da ordenação, passamos à imposição das mãos e a prece de ordenação. Os eleitos então se levantam e cada um deles se ajoelha sucessivamente diante do bispo, o bispo de Roma, que permanece então de pé diante da sédia com a mitra. Matéria essencial do sacramento da ordenação presbiteral é justamente a imposição das mãos e a prece de ordenação, que é o que estamos então celebrando neste momento com o Papa Leão XIV e os candidatos. Prece de ordenação e imposição das mãos que pede a infusão do Espírito Santo aos candidatos, aos eleitos, para o exercício do ministério presbiteral. Portanto, neste momento, o Santo Padre, o Papa, o Bispo de Roma, com a plenitude dos dons do Espírito Santo, concede a graça do mesmo Espírito Santo, que imprime caráter sagrado nesses eleitos para o exercício então, do ministério presbiteral. Portanto, a eles, nesse momento, está dando a graça do Espírito Santo para servirem à Igreja, ao povo de Deus, para configurarem sua vida a Cristo por meio do exercício do ministério presbiteral.
Portanto, neste momento, nós temos a matéria essencial do sacramento, com a imposição das mãos e logo mais então a prece de ordenação. Significativo então esse momento que logo após a súplica, a intercessão dos santos com a ladainha. Agora então estamos com o Santo Padre, com os candidatos. Este momento forte da ordenação presbiteral, que eles recebem então a graça do Espírito Santo para configurarem sua vida a Cristo. E também para que pela intercessão dos santos que conseguiram, que alcançaram a configuração de sua vida, possam eles, a exemplo então dos santos, também seguirem os passos de Jesus. Portanto, aqui nós estamos já contando com a intercessão da Igreja triunfante, da Igreja celeste, para o caminhar então da Igreja peregrina neste mundo, que está confiado ao Santo Padre Papa como seu pastor maior, também aos bispos e aos sacerdotes para a condução e serviço do povo de Deus. Momento muito forte também esse Padre Inácio. Estes 11 jovens até agora eram candidatos, eram ordenandos. A partir deste momento, com a imposição das mãos do Santo Padre e depois com a oração e a prece de ordenação, eles se tornam de fato ordenados, eles recebem o ministério, o sacramento da ordem sacerdotal. Agora todos os eleitos se ajoelham. E o bispo de Roma, então, sem a mitra, enquanto os sacerdotes também impõem as mãos É muito bonito e significativo este momento também. Alguns sacerdotes representando como que todo o corpo sacerdotal da Igreja Diocesana de Roma, da Igreja Católica presente no mundo inteiro, continuando neste momento de oração, pedindo a infusão do Espírito Santo sobre estes que estão sendo ordenados, impõe também sobre eles as suas mãos. Este gesto de imposição das mãos, além de infundir o dom do Espírito Santo, é também expressão da confiança de uma missão. É um gesto que nos liga com a Igreja nascente, que nos liga com os tempos apostólicos, quando os apóstolos escolhiam uma pessoa e antes dela ser enviada em missão, a Igreja se reunia, a Igreja orava, impondo sobre eles as mãos, enviando em missão. Um gesto que nós recebemos nos primeiros tempos da Igreja, que agora é continuado aqui nesta celebração. Posição das mãos pelos presbíteros, é a causa então do espírito comum, semelhante do clero nesse momento. Então eles estão destinando a esses sacerdotes também a graça presbiteral. Importante lembrar também que este rito ele é feito em profundo silêncio, porque Deus ele se manifesta justamente no silêncio, que permite esta interiorização, permite esta profundidade de oração. Importante que você em casa, você que está nos acompanhando,
acompanhe também este momento em profundo silêncio, em profunda oração, porque é desta maneira que nós vamos participando desta celebração e nós vamos confiando também a estes jovens, em nome de uma igreja, a missão que é de todos. Nem os sacerdotes que impõem as mãos são superiores dos seminários, recordando que dos 11 novos sacerdotes, 7 foram formados no Pontifício Seminário Maior Romano, enquanto os outros foram formados no Seminário Redemptoris Mater. Interessante que o rito de ordenação nos revela então o seu significado. A ordenação presbiteral tem essa importância pessoal, naturalmente, para cada um deles, mas a importância primeira é eclesial. Esses que hoje são ordenados presbíteros estão sendo acolhidos na ordem presbiteral, portanto irão compor um presbitério. Ministério presbiteral, serviço do padre, que nunca é realizado isoladamente, é realizado em comunhão com a Igreja Universal, com o Santo Padre o Papa, com a sua igreja particular, ou então junto ao seu instituto religioso, mas sempre em comunhão com o bispo diocesano. Estes jovens que estão sendo ordenados passaram por pelo menos 8, 10, 12 anos de acompanhamento e de formação. Então é significativo que os superiores e formadores estejam participando deste ato tão solene. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, artefice della dignità umana. Assistimos, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas. E para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens, para ministro de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhe destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Araão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço do sacerdote segundo a lei fosse suficientemente para sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura, e fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhe destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico.
Nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí esses vossos filhos na dignidade de presbíteros. Renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós precede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Sejam eles juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que eles estejam sempre unidos a vós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a eles confiado e em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações reunidas em Jesus Cristo haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora o momento em que os novos sacerdotes são revestidos com a estola e com a casula, significando revestir-se em Cristo, portanto, a vida nova, que eles estão agora assumindo, a vida nova em Jesus Cristo, lembrando então os escritos paulinos daqueles que deixam o estilo de vida para abraçar este novo estilo de vida que é a vida em Jesus Cristo, revestidos de Cristo, uma vida nova. Vida nova é essa de configuração a Nosso Senhor e de completo serviço a Deus e ao povo de Deus que é a Igreja. Na oração que o Papa fez de consagração e de ordenação, fala que agora esses jovens recebem o segundo grau da ordem sacerdotal. Já eram diáconos no primeiro grau, agora sacerdotes para servir o povo de Deus. Recordando também a palavra que o Papa Leão recorda do Papa Francisco, que o sacerdócio santifica a pessoa, mas não é para si mesmo, é para o serviço do povo de Deus, especialmente através do serviço da palavra, o serviço do perdão e o serviço da Eucaristia, que podemos dizer assim é o centro, é a síntese do ministério sacerdotal. Agora então teremos a unção das mãos e a entrega do pão e do vinho. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Esse momento então da unção das mãos,
Essa unção das mãos que tem o significado da consagração presbiteral, aquele que vai presidir a Eucaristia, proclamar a palavra, servir ao povo de Deus. A unção, portanto, que precede o envio, aquele ungido no Espírito Santo, é enviado para a missão do anúncio da palavra de Deus, a missão de orientar, guiar, santificar o povo de Deus, da celebração da Eucaristia, a missão dos sacramentos, a missão, portanto, configurada, a missão de Jesus Cristo de anunciar o reino de Deus, já em mistério presente na história até a sua plenificação na eternidade. Quarta vez que estes jovens estão sendo ungidos em sua vida, né? A primeira unção do batismo, que confirmou neles a graça de Deus, a unção do crisma, que trouxe sobre eles a graça do Espírito Santo, a graça santificante que os acompanha por toda a vida, a unção do diaconato e agora a unção com o sacramento da ordem. Portanto, estamos celebrando este momento com o Santo Padre, com esses neos-sacerdotes, o momento da unção e consagração para essa missão específica junto ao povo de Deus, servindo ao povo de Deus, em que, imbuídos do Espírito Santo, transformam a realidade, fazem com que Jesus seja celebrado, seja vivido, esteja presente no meio do povo. É um serviço à Igreja feito em nome de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Amém.
momento, então, em que entregue aos candidatos o cálice com o vinho e água. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Esse momento é recordado então aos candidatos, a importância e o significado da celebração eucarística, o vinho, o pão que serão consagradas. Esse colegamento então entre esses dois momentos rituais, a unção das mãos, seguida então pela entrega do pão e do vinho. Estamos acompanhando e celebrando com eles esse momento, esse bonito rito que envolve a vida de todo o ministério presbiteral. Tu és sacerdote para sempre, e o Padre é aquele que oferece a Deus, em nome do povo, o santo sacrifício. Mas não só o sacrifício da Santa Missa, mas nos sacrifícios da Santa Missa, a vida, o sacrifício e as oferendas do povo de Deus a Ele confiado no serviço que a igreja dele vier a precisar. Quase todos vão trabalhar em paróquias, mas independente do serviço que eles fizerem, o padre é sempre aquele que oferece a Deus a vida e as necessidades do povo, especialmente na Santa Eucaristia. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida aos mistérios da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vai celebrar e põe em prática o que vai celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. La pace sia con te. Con il tuo spirito.
Momento então que o bispo de Roma acolhe a cada um dos ordenados para o abraço da paz, dizendo a paz esteja contigo, e a resposta, o amor de Cristo nos uniu. Indica que o Papa não deve ser tocado, não deve ser abraçado ou cumprimentado de uma maneira mais efusiva, a não ser que a iniciativa parte dele. Talvez na vida desse jovem sacerdote seja também a grande ocasião de ter este abraço de paz junto ao Papa, vigário de Cristo na terra, sucessor de São Pedro. Santo Padre que acolhe a cada um dos ordenados com o abraço da paz, lhes deseja paz para essa nova missão que eles agora se propõem a cumprir. Fizeram seus propósitos, foram eleitos, têm intercessão dos santos, a graça do Espírito Santo para o exercício desse belo ministério da Igreja, ministério presbiteral de celebração da Eucaristia, governo e ensinamento e santificação do povo de Deus. Alegria para toda a Igreja. Eles compõem agora a ordem presbiteral, estão a serviço da Igreja particular e universal e, portanto, vemos aí o Santo Padre, o Papa também manifestando a sua alegria pelo sim dos candidatos, porque deram o sim ao primeiro envolvimento de Deus, que os chamou e os convocou para essa bonita missão junto ao povo de Deus. Também acompanhamos o abraço de acolhida por parte do clero, os sacerdotes, aqueles que foram agora ordenados. O senhor, como sacerdote, acreditamos também é um momento de alegria, também deve se recordar também do momento da sua ordenação, Padre Inácio. É sempre uma ocasião feliz e propícia da gente renovar também os nossos compromissos, né? É interessante que nenhum sacramento da igreja pode ser tratado no passado. Eu fui batizado, eu fui crismado, eu fui ordenado, não. Hoje eu estou vivendo o meu batismo, eu sou batizado a cada dia. Hoje eu vivo o meu sacerdócio. Estava pensando naquele momento em que os neossacerdotes agora estavam prostrados, passa como que um filme na cabeça da gente. E uma celebração como essa permite a gente recordar a nossa caminhada como sacerdote na prática do exercício ministerial. Sempre um momento naturalmente de grande alegria, a conclusão de um período formativo, início também de um período de serviço, portanto, as esperanças são muito grandes também, a alegria deste
O oferecimento do pão e do vinho, dons a serem ofertados a Deus e consagrados, o esforço humano e também a graça de Deus que os faz crescer, pão e vinho. E nessa oblação temos aí o momento da incensação, que nos traz uma dupla recordação, incensado o crucifixo nesse momento. Salmo 141, a oração do povo de Deus, que como a fumaça do incenso se eleva ao Pai, mediante Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Em Apocalipse 8, em que na missa céu e terra se encontram, portanto, a liturgia celeste, o reino de Deus que se faz presente, fica já na liturgia, se faz presente na liturgia. Também o Papa Leão XIV, que preside a celebração, é incensado neste momento pelo diácono. Que agora incensa os presbíteros recém-ordenados, naturalmente toda a Assembleia. Temos cerca de 5.500 fiéis presentes nessa celebração na Basílica de São Pedro. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni Rezemos, irmãos e giorno, irmãs, ci disponiamo para a que, offrire levando il ao altar a sacrificio alegria e gradito o a Dio cansaço de Padre cada dia, nos disponhamos a oferecer o sacrifício agradável a Deus Pai Onipotente. O Dio que hai posto i sacerdoti Ó a Deus, servizio que del colocastes santo altare sacerdotes e a del tuo serviço popolo, do santo altar per la e potenza de di vosso questo povo, sacrificio, pela fa força che il deste loro sacrifício, ministero faça que seu ministério seja agradável a frutti vós che e rimangano produza per na sempre. vossa igreja Per Cristo nostro frutos que Signore. permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta lodarti e renderti grazie, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Deus
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Jesus, nós te adoramos. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Jesus, nós te adoramos. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Esse é o cardeal Baldo Reina. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i tuoi servi, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Padre Inácio, que a paz do Senhor esteja. E aproveitamos deste momento para desejar que a paz de Cristo chegue até você que acompanha esta celebração pelas diversas plataformas que estão nos transmitindo nas diversas partes do mundo, onde você estiver, sobretudo o mundo lusófono que fala a língua portuguesa, que seja este clamor e seja esta saudação de Cristo ressuscitado, sempre a primeira palavra de Jesus ressuscitado, sempre a primeira palavra hoje do Santo Padre, que a paz chegue à sua vida, aos corações de todos.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Minha alma será salva. Chegamos ao momento da Santa Comunhão e a Igreja nos recomenda que você possa fazer também a sua comunhão espiritual. Se você não pode participar pessoalmente da Santa Missa, a Igreja nos pede que faça a sua comunhão de desejo, expressando a Deus, através de Jesus, o seu desejo de recebê-lo neste momento. Santo Afonso, fundador dos missionários redentoristas, sempre recomendava isto ao povo de Deus. E hoje você que nos acompanha pela celebração neste momento da Santa Comunhão aqui na Basílica de São Pedro, faça também a sua comunhão espiritual. E hoje então um momento de alegria, não só para a Diocese de Roma, mas também para toda a Igreja. Coordenação desses 11 novos sacerdotes. É possível perceber pelos seus rostos, alguns muito jovens, outros já mais maduros. E na vida de cada um deles, o Senhor se apresentou de uma maneira diferente, cada um respondeu de uma maneira diferente ao seu chamado. O Francisco Meloni, por exemplo, ele tinha suas atividades no seminário com um grupo de jovens. Ele aprendeu a oração diária com o Evangelho do dia. Ele contou que fazia muitas coisas e a novidade do silêncio na oração abriu para ele um outro caminho. No início eram poucos minutos, depois tornou-se uma presença cada vez mais profunda. Já o Matteo Renzi, ele diz que nasceu e amadureceu com a Escritura. Quando ele tinha 16 anos, durante um retiro, ele leu a história de Jeremias. Ele diz que foi uma noite de 2 anos depois do diálogo entre Jesus e Pedro. Palavras que foram decisivas para a escolha do seminário. Já o Enrico Maria, que era administrador de uma empresa, e ele ingressou no seminário aos 36 anos para então discernir se o desejo que tinha no coração era sincero. Ele conta que aos olhos do mundo ele perdeu muito, mas embora tivesse tudo, o seu coração estava inquieto, não amava como Deus o havia pensado. E ele diz que não voltaria atrás, que a beleza está em se doar. Outra vocação que floresceu mais tardiamente é de André, um ex-oficial militar, que desenvolveu sua vocação por volta dos 40 anos durante um período de voluntariado em uma praia que era equipada para pessoas com deficiência. Uma praia aqui na Itália. Ele conta que entre oração, serviço e partilha ele sentiu o forte e claro chamado ao sacerdócio, selado com a canção Vem e Segue-me. Ele diz: quero ser um instrumento sacerdotal nas mãos de Deus, desaparecer para que Cristo permaneça, como havia dito o Papa Leão XIV na missa com os cardeais logo após a sua eleição. É importante a gente perceber, né, Jackson, que cada pessoa tem um momento de Deus na sua vida. Então a gente estar atento na correria do dia a dia, nos muitos barulhos que a nossa sociedade moderna nos apresenta, estarmos atentos para perceber qual que é esse momento de Deus na nossa vida, para não deixar que a graça de Deus passe sem que nós possamos dar atenção a ela. Por isso a gente recomenda também o desejo, que é uma recomendação do próprio Cristo, nós continuarmos rezando, e esta missa é uma ocasião propícia para isso,
rezarmos pelas vocações religiosas e sacerdotais. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Peçamos sempre ao Senhor da messe. Exatamente, Senhor. Passa em nossas vidas, bate à nossa porta, das formas mais impensáveis e criativas possíveis, e Deus é muito rico em criatividade. Pode aparecer como vento impetuoso, como a brisa leve, como o fogo. Então que os chamados, os escolhidos, os eleitos para essa vocação possam ter então o coração aberto para escutar esse chamado e também a coragem de dar o seu sim. Momento certamente também de muita alegria, não só na vida de cada um dos novos sacerdotes, mas também para o Papa Leão XIV, o bispo de Roma, então, que ordenou então esses 11 novos sacerdotes. Oremos. Que esta Eucaristia que juntos oferecemos e recebemos santifique a vossa Igreja ao Senhor e faça com que os sacerdotes e fiéis, sempre unidos a vós em comunhão de amor, sirvam dignamente à vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois da oração após a comunhão, nos encaminhamos para os ritos de conclusão. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Deus, origem e guia da Igreja, vos proteja sempre com a sua graça, para que possais, sempre com fidelidade, cumprir a vossa missão de presbíteros. Fedeli ministri della riconciliazione. Ele vos renda no mundo servos e testemunhas da verdade e do amor, fiéis ministros da reconciliação. Faça de vós pastores autênticos, que distribuam o pão e a palavra de vida aos que creem, para que cresçam sempre mais na unidade do corpo de Cristo. E a vós todos que presentes, desça a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Missa est. E agora, Antífona Mariana, Regina Celli. Temos a imagem do Papa Leão XIV cantando Regina Celli diante da imagem de Nossa Senhora de Montserrat.
Ele que agora beija o altar. O mês de maio, que tradicionalmente na igreja é dedicado como mês mariano, termina desta forma para todos nós de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito feliz. E nós colocamos nas mãos de Maria, a mãe das vocações, a mãe dos sacerdotes, todos esses novos sacerdotes que a partir de agora passam a cumprir a sua missão.